estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. O mundo do TEA, o mundo do autismo é um mundo a ser desvendado todos os dias. Os pais que têm crianças aí que estão dentro do espectro, você mesmo adulto que se descobriu dentro do espectro e agora tenta aí juntar as peças de como foi sua infância, sua adolescência, o porquê disso, o porquê daquilo. E muitas crianças, principalmente que estão, né, dentro do espectro autista, tem o problema da seletividade alimentar. Eles focam no alimento e só querem aquele, ou então é por causa da cor, do cheiro, do molho, do sem molho, e os pais muitas vezes não sabem nem para onde correr. E muitas vezes também isso vai cair lá no colo da escola. E aí as professoras buscam uma solução, a cozinheira tenta, mas não vai, e bate um desespero geral em todo mundo. E sobre mais ou menos esse mundo da seletividade alimentar, da dificuldade de um autista a se alimentar fora de casa, mas tendo um auxílio de profissionais competentes, né, pode desenvolver aí melhor a sua vida, que nasce um livro falando de tudo isso. Eu vou conversar hoje com a escritora e pedagoga Kitânia Kurtz. Kitânia, obrigada pela presença, desculpa gaguejar o teu nome, obrigada. E como nasceu essa história do mundo de Douglas? Oi, Michele, obrigada. É um prazer estar aqui com você no estúdio. Como é que nasce esse mundo de Douglas, o poder aí de vencer essa seletividade alimentar? Douglas é meu aluno desse ano, sou professora inclusiva. E o mundo de Douglas foi um presente de Deus na minha vida. Deus falou muito forte no meu coração que eu ia escrever um livro. E esse livro se chamaria O Mundo de Douglas, contando a nossa trajetória. O Douglas tem 17 anos hoje. E o Douglas, ele era seletivo, né? Tinha seletividade alimentar, e aí, vendo isso, que o Douglas, ele não comia, não participava do lanche, eu ficava aflita, sabe? Ia pro meu lanche e ele ficava lá, sentadinho no sofá, e aí comecei a fazer aquela conversa, porque que ele não comia na escola, e ele tinha medo do novo, né? Que é algo muito normal, né? Medo do novo, de estar experimentando novos alimentos, novas texturas. E aí conversei com ele, então que tal ele levar um lanchinho para a escola? Ele começou a levar um lanchinho para a escola, de casa, né? E aí, às vezes, esquecia algo bem normal. E aí, eu tentando convencer com ele, conversando com jeitinho. E o Douglas, e que tal a gente experimentar a comida das tias? Que a gente chama muito carinhosamente as tias da cozinha, né? E aí, ele topou. E aí, nós fomos, né, para o refeitório. E nesse dia, as tias tinham preparado um pão com carne. Bem gostoso, pão com carne, assim, e ele, será que eu vou gostar? E no livro eu conto as emoções, os sentimentos, e que medo, e se for macio demais e quente, mas ele aceitou. Ele teve fé e coragem para o novo, ele deu o sim dele, né, para o novo e para experimentar o pão com carne. E aí, nesse dia, ele comeu o pão com carne. Foi no início do ano letivo. Que era uma coisa que ele não comia de jeito nenhum, rejeitava. Não, porque Michele, só para quem está pegando, assim, né, entender, quem está dentro do espectro autista, né, o autista em si, seja qual o nível de suporte for, uma boa parte deles tem essa seletividade alimentar. E a seletividade não é gosto, não é frescura, não é porque não gosta disso, não é gosto, é porque a textura, a cor, isso chama a atenção deles e faz com que eles rejeitem ou não os alimentos, é mais ou menos por aí, né, professora? Mais ou menos por aí, Michele. E aí ele tinha essa rejeição, né, pelo novo, justamente pelo que você falou, a textura, né, as cores, era tudo muito difícil para ele isso. E aí ele aceitou comer o pão com carne nesse dia, eu também relato no livro, a gente tirou uma fotinho, mandei para a Cleusa, mãe do Douglas, ela vibrou em casa, né, ficou muito feliz, né, ao ver o filho comendo pão com carne. E aí, depois disso, nós fomos um caminho de formiguinha. E todos os dias nós iríamos lá para o refeitório para comer algo diferente, assim. E aí o Douglas começou a comer todos os dias. E isso foi impactando na vida dele. Nossa! Todos os dias, assim. O primeiro cardápio Cada dia ali é diferente. Foi seguindo o cardápio da escola. Foi seguindo. O primeiro foi o pão com carne.
Depois ele começou, tomou café com leite. E me deixou muito feliz uma fala da mãe do Douglas, que ela disse que ele não comia muitos alimentos, assim, resumindo o que o Douglas comia antes, né, na seletividade. Arroz, aí ela falou assim, um salaminho frito, sabe, um pãozinho na chapa, ele comia bem pouca coisa, assim, era bem resumido mesmo. E aí, depois do sim dele, ele começou a comer, nossa, muito assim, minestra, sabe, risoto, o cardápio da escola mesmo, da escola Padre Miguel Giaca, ele começou a comer tudo. E a senhora como professora, como é que vocês falam? Professora especial? inclusiva, né? Nomenclatura segundo professor no estado. Segundo professor no estado, mas é professora inclusiva, né? É claro que a senhora já tem, né, especialização nesse tipo de tratamento, de suporte para autistas, né? Porque a gente já trouxe várias vezes psicopedagogos, psicólogos, enfim, para falar desse mundo do espectro autista. E muitos se esbarram na escola. Por quê? Porque tem um monte de profissionais lá recebendo um monte de alunos e elas estão tudo, né, numa guerra sem saber nem que guerra que elas estão guerreando, né? Na verdade, desculpa a redundância. Mas a senhora, como segunda professora, como que a senhora está vendo esse mundo dessa inclusão, né, desses alunos? Eu vejo que nós precisamos falar sobre a inclusão. A inclusão, ela precisa ser dita, ela precisa ser falada no nosso município, na nossa comunidade. E a gente precisa ter empatia, precisa ter amor, porque a gente precisa respeitar o outro, né? E eu vejo que muitas vezes isso não acontece. É muito difícil isso. E realmente vocês estão recebendo, né, sem ter munições para lutar nessa guerra, né? Porque tem muitos professores que estão recebendo crianças sem laudos, pais que não aceitam, ou pais que têm laudo e não levam para a escola com medo da criança ser tratada diferente, né? Ele vai ter um segundo professor e vai ser olhado diferente pelos amiguinhos. O preconceito ainda grita muito alto, né, professora? Grita muito alto e a gente percebe quão importante é, né, o pai estar levando o laudo na escola, para a gente poder se preparar melhor e poder estudar, né, sobre o aluno, enfim, sobre o laudo do aluno, o que prosseguir, a que ponto, né, partir. Então, é muito importante. E aí, os preparos também, a gente precisa estar sempre indo em busca de conhecimento, né? Cursos preparatórios, pós-graduação, precisamos fazer isso. É bom a senhora falar isso como segunda professora, porque, como eu disse, às vezes os pais deixam na escola por força de trabalho, e acho que muitas vezes que os professores não se esforçam, vamos dizer assim, para entender o aluno, ou então, não é desse jeito, ele tem a dificuldade. Mas não é, são vários alunos e um que destoe, que tem a sua segunda professora, ela tem que ter noção de quem é aquela criança, né? Os pais têm que ser claros, né, também. Sim, tem que ser claros. Por isso que é muito importante no início do ano letivo, o pai, a mãe, né, os responsáveis, estão indo até a escola, tá levando o laudo, conversando. Isso é feito na nossa escola, assim, a gente tem acesso ao laudo, a gente tem acesso ao relatório pedagógico do aluno, para a gente poder olhar o documento e entender o aluno, né? Porque cada aluno é único, né? Sim. Cada pessoa é única. Então, a gente precisa entender e respeitar o limite daquele aluno. Eu li uma frase esses dias que fala, era uma mãe que sempre fala de TEA, alguma coisa assim, ia passando ali nas redes sociais e ela falou assim, é bonito TEA quando é superdotação, que a criança sabe todos os países, todos os planetas, em português, inglês, francês, mas o problema está quando o TEA tem a seletividade alimentar, a repulsa por roupa, né, professora? Tem criança que, não, dependendo do tecido, não consegue colocar. Tem a questão das estereotipias, né, que eles fazem muitos gestos, a questão também das crises, né, que eles às vezes se batem, enfim. É bonito quando está tudo bem, mas o pessoal não vê o lado escuro também da coisa às vezes, né? E vocês também entram nessa situação, porque uma criança pode ter uma crise, despertar uma crise na sala de aula. Sim, isso já aconteceu. Michele, e o que a gente precisa é aquilo mesmo, se colocar no lugar, né? Eu já tive um aluno, né, atípico, ele também é autista e ele estava com início de crise, assim, na sala de aula, e aí eu conversei com ele e a gente conseguiu sair daquele ambiente, né, tirar o foco, né, e aí fomos para a rua da escola e conversamos, e foi indo, ele foi se acalmando. Aí a gente conseguiu ver, né, o foco, por que estava desencadeando isso, essa preocupação toda, né? Porque sempre tem algo, né? Algo que está incomodando.
E é isso que a gente precisa fazer, conversar, tentar entender o que o nosso aluno precisa, o que ele está necessitando, né? E dentro desse mundo, eu desvirtuei, mas a gente volta. Aí a senhora, com a satisfação de ter ali o Douglas, os pais do Douglas devem ser participativos, né? Como a senhora disse, mandou foto, eles comemoraram que comeram, que ele comeu. E aí como foi, depois desse primeiro... Não vamos contar o livro todo, né? Não vamos só dar umas partezinhas. Mas para vocês, como foi para chegar, para escrever o livro? Você resolveu, agora eu vou contar mesmo a história do Douglas. Foi bem emocionante, assim, porque eu comecei a escrever o livro em setembro. Tá. Então, o ano letivo já estava rolando, né? O Douglas começou a comer ali em fevereiro, final de fevereiro, início para março, né? E aí, quando Deus falou muito forte no meu coração que eu iria escrever um livro e o tema seria o mundo de Douglas, ele já me deu a capa. E aí, eu tinha um caderninho ali na bolsa, eu fico bem emocionada nessa parte, assim, e já peguei e já fiz um esboço. E aí já escrevi o mundo de Douglas e as comidas ao redor e vencendo a seletividade alimentar. Foi algo muito lindo e único na minha vida, sabe? Poder participar desse momento assim íntimo com Deus foi maravilhoso e foi lindo, Michele. E aí eu, Senhor, e agora? Quando que eu vou escrever esse livro? Não tenho como, eu dou aula de manhã, trabalho à tarde, nossa vida de mãe, né? Dona de casa. E aí tem as minhas 2 filhas também para cuidar e Deus falou comigo novamente. E vai ser na madrugada, filha. Vai escrever o livro Mundo de Douglas na madrugada. Então, Michele, durante 7 dias, às 3 da manhã, eu escrevi o livro Mundo de Douglas. E aí contei com a minha família, com amigos, com a minha editora maravilhosa e que estava ali para me dar todo o suporte, assim. E aí saiu o livro Mundo de Douglas, nós fizemos o lançamento em dezembro na SIC com muita alegria e muita felicidade. Levamos também para a nossa escola, Padre Miguel Giaco, o Mundo de Douglas. O Douglas muito feliz. Ai, que legal. Ele está, assim, muito radiante, sabe? E é uma honra poder falar do Douglas, um menino que já sofreu muito no ambiente escolar, né? Já sofreu bullying, ele já foi rejeitado dentro do ambiente escolar. E aí hoje, podendo estar honrando ele com esse livro, para mim é uma felicidade que não cabe no peito. A senhora fala, a gente não tem... Eu vou fazer o seguinte, vamos para o intervalo, depois a gente volta para a gente parar a emoção aqui, que eu me dei uma emocionada. Aí a gente toma uma aguinha, a gente volta depois do intervalo, falando mais do livro, falando mais sobre como ele surgiu e outras situações que envolvem o ambiente escolar e o espectro autista, que a professora também participa bastante. A gente volta já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a pedagoga e escritora Kitânia Kurtz, que está conversando com a gente sobre o livro O Mundo de Douglas. Se você já perdeu um pedacinho dessa entrevista, não fica triste, vai ficar toda disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também fica todo disponível no nosso canal do Spotify, vai lá em áudio e em vídeo, Sala de Entrevistas no Spotify, você encontra a gente e pode escutar em qualquer canto do Brasil, do mundo, pelos caminhos da vida. Professora, a gente estava falando, né, até chegamos a se emocionar da questão do bullying na escola. Infelizmente, ele parte dos adultos, dos adolescentes, das crianças. O bullying dentro desse sistema do TEA ainda tem que ser muito discutido, muito falado, né? É verdade. Então, eu vejo, assim, que parte de todos os ambientes e pessoas, assim, infelizmente, tem professores, colegas, né, e que realmente fazem bullying com os alunos da educação inclusiva. E eu sou aquela mãe, aquela leoa, sabe? Eu não aceito isso. Se eu vejo que isso já está crescendo dentro da sala de aula, eu já procuro conversar e resolver, né? E aí, a sala que acolheu o Douglas, a minha sala de aula, que eu sou professora inclusiva e trabalho dentro da classe com os alunos, né, da educação inclusiva. Então, tenho o Douglas e mais 3 alunos. E assim, a sala abraçou muito os alunos, abraça os alunos, não tem a divisão, sabe? Muito bom, assim, nesse ano letivo, que foi onde surgiu o Mundo de Douglas, foi gratificante poder trabalhar com a educação inclusiva. Mas, infelizmente, tem aqueles alunos que não abraçam, que fazem piadinha, sabe? E que deixam os alunos, os colegas muito tristes, né?
E sem necessidade, né? Sem necessidade. A gente sabe que tem aquela molecagem, né, da idade, aquela brincadeira, aquela bobeirinha, mas quando isso extrapola, machuca, fere. A gente teve casos, infelizmente, no Brasil que vieram a óbito. A criança veio a óbito por bullying na escola porque a criança era autista. Então, assim, é muito complicado, né, o lidar com essa situação. Ainda bem que a senhora, esse ano, abraçou a causa aí dessas 3 pessoinhas aí, ganhou o Douglas, né? Mas imagino que desde que a senhora entrou nem sempre foram flores, né? Nem sempre tiveram Douglas na sua vida. A gente sempre conversa, assim, nós, professoras inclusivas, que a gente não pode romantizar, né? A gente não pode só pensar, nossa, educação inclusiva é só colocar lá no quadro, é só fazer aqueles bonequinhos bonitinhos de enfeite. Não é isso. Falar da educação inclusiva é vivenciar a educação inclusiva, né? É trabalhar e é estar falando, é estar expondo isso, né? E tá... Tá trazendo isso. Tá trazendo isso, né? Tá trazendo pro dia a dia. Porque às vezes eu acho que assim, o pai, a mãe, eles acostumam com a criança, óbvio, né? O filho deles está ali, mas as outras pessoas, elas não têm obrigação de cuidar, mas têm de aceitar, principalmente no ambiente escolar, né? Não dá para ter divisão, porque esse aluno é teu porque ele inclusive é só teu. Não, ele é aluno de um todo, ele faz parte da comunidade. Não dá para a própria escola dividir, para os próprios professores dividirem, né? Exatamente. Na sala de aula, no estado de Santa Catarina, né? Aí nós somos as segundas professoras e tem um professor especialista, né? E aí a gente fala que é nosso aluno, não é meu aluno, né? Porque daí tem a matéria do professor, né? Tem as habilidades, os objetivos que a gente trabalha mediante o plano de aula do professor. E aí, se necessário, que geralmente a gente faz as adaptações ali, né? De acordo com a necessidade do aluno, e a gente vai realizar, a gente vai mediar no que o aluno precisa, né? Então, só para quem está em casa, não tem ninguém do espectro e não sabe como funciona. Vocês estão dentro da sala de aula, né? Vocês seguem o plano daquele professor primeiro ali de matemática, de português, o regular, vamos dizer assim, e vocês estão ali. Se o aluno vai na matemática, não consegue somar, tem alguma dificuldade, se irrita, tu estás ali para auxiliar, e como é uma quantidade pequena de alunos, tu consegue entender o mundo dele para chegar mais rápido. Às vezes no papel ele não consegue, mas se colocar 2 palitinhos ele entende. É mais ou menos isso, professora? É mais ou menos isso. Aí a gente vai analisar, né? A gente faz um diagnóstico no começo do ano letivo. Claro, cada professor tem a sua forma de trabalhar, né? Geralmente eu faço um diagnóstico e vou percebendo o que o aluno necessita. E aí a gente vai para diversos materiais, né? Tem objetos, material dourado, tabuado, então a gente vai colocando tudo ali no que o aluno fica mais confortável, a gente vai mediando e vai trabalhando o conhecimento do aluno. É isso, e vai desenvolvendo até chegar num Douglas. Como é que o livro agora foi lançado e onde que o pessoal encontra o livro? Como é que faz para entender o mundo do Douglas? O livro foi lançado, isso mesmo. E aí nós estamos, então, vendendo o mundo de Douglas através do meu Instagram, né? Que é o @KtaniaCurtis. Tá passando aqui também, ó, tá passando agora. E aí também podem estar adquirindo através do meu número de telefone, posso estar falando também? Pode falar. Que é o 48 99639 3771. 48 99639 3771. 3771. Manda pro Brasil inteiro, tá, gente? E aí a senhora teve mais apoios para escrever o livro? Ele é próprio, sim? A senhora foi com a cara e com a coragem? Foi bem isso, foi com bem a cara isso. E a coragem. E ele é bem legal, ó, gente. Dá só um spoilerzinho aqui, ó. Ele é bem didático, ó, para as crianças também entenderem, ó. Ele tem as letras bem grandes, bem ilustrativo. Vou colocar para cá. Ó, com bastante gravuras, bem fácil de leitura e bem fácil das crianças entenderem também. Ele foi mais pensado para os pais ou para as crianças? Para as crianças. Para as crianças. E aí as crianças que, claro, não sabem ler ainda, para os pais estarem contando, né? O ilustrador caprichou, né? O ilustrador do livro Mundo de Douglas. Quem é o ilustrador, professora? É o meu irmão, Matheus. Seu irmão colocou a família toda para trabalhar no mundo do Douglas. Mas ele já trabalha com isso ou pegou... Porque também foi um chamado? Foi um chamado. Olha que legal. Eu falei para ele, me ajuda, né? Ele, claro, mano, vamos lá e vou dar o meu melhor. Que legal, que interessante. E como é que foi lá na escola?
o lançamento na Miguel Giaca. Miguel Giaca é uma das maiores, é a segunda maior do município, se eu não me engano, né? É enorme, É enorme, uma escola modelo, né? A primeira é o Colegião, né? O Sebastião Toledo dos Santos, que é o segundo maior do estado. E o Miguel Giaca, acho que é o segundo maior do município mesmo. Eu acredito que sim. Um dos maiores do estado, sim. Foi bem legal, foi bem emocionante, assim. A escola abraçou a causa, acreditou no mundo de Douglas e foi muito lindo. A gente fizemos o lançamento ali para todos os alunos da escola Padre Miguel Giaca, no período que o Douglas estuda, né? E Douglas muito feliz. Ah, imagino. Bem alegre. A família foi junto? Foi, a mãe foi acompanhar o Douglas. E aí o pessoal ficou feliz e abraçou. Feliz. Ô, professora, a gente falou um pouco da seletividade alimentar do Douglas, né? A senhora entendeu o mundo dele, mas a senhora falou que tem mais alunos. Como é que eu trabalho com esses outros alunos também? Né? Que vocês ficam com 3, é isso? Em cada ano letivo? Como é que funciona? Depende, né? Depende. Tem 3, tem algumas professoras que tem 4, tem 2 alunos, algumas tem um só, né? Depende da demanda daquela turma, né? Eu tenho 4 alunos contando com o Douglas, né? Então, o nosso grupinho de 4, né? E, assim, é um desafio, né? É um desafio porque cada aluno é único. Então, assim, eu trabalho com eles que funciona super bem. Eu digo para eles que a gente trabalha em grupo. E eles são bem unidos, sabe? Sim. Não que eles não possam estar fazendo trabalho com os outros colegas, claro que sim, né? Até mas é preferível, né? Mas para ser mais fácil, assim, para a gente poder conversar, então a gente conversa em grupo, as avaliações a gente faz em grupo, né? Para fácil acesso, porque daí a gente consegue fazer uma oratória, um colega vai lendo a questão, outro colega vai lendo, sabe? O trabalho também fica muito mais fácil. E eles gostaram e deu super certo para os meus alunos isso. Ah, que bom. Não quer dizer que vai dar certo para outros, né? E não quer dizer que todo ano é igual, porque a senhora deve mudar de turma também. A senhora não sequencia com o mesmo aluno, né? Não sequencio. E cada ano é um aluno diferente, né? Então, aí cada turma é um desafio novo para a senhora também. É um desafio, adaptação, conhecer o nosso aluno, né? E poder fazer o melhor para ele. Professora, hoje, se a senhora tivesse que deixar um recado para os pais, né? Para falar para eles qual a importância dessa inclusão e a importância deles aceitarem, né? Que os filhos são portadores, não estão dentro do espectro autista ou de qualquer outra síndrome que tem. A gente fala do autismo, mas tem o TDAH, tem o TDA, que é o sem H, que é mais quieto, tem o que é mais ativo, tem muita coisa. É um mundo muito complexo que está se descobrindo agora, é tudo muito novo, coisa de 10 anos que começaram a ter laudo, que começou a ter lei, que esse mundo está se formulando ainda, né? Está se reformulando. Então, o que a senhora poderia, como professora, deixar para os pais, cuidadores, enfim, das crianças que estão dentro do espectro e que ainda os pais relutam por esses cuidados? Eu gostaria de falar para eles que não desistam, né? Não pode desistir. Confie no seu filho. A gente sabe que eles têm um potencial, assim, maravilhoso, gigantesco, né? E me chamou muito a atenção porque a gente foi no Jornal do Almoço também, eu e o Douglas, e tinha um paizinho lá, e que ele falou assim, você vai vender o livro só no lançamento? Eu tenho algum livro para vender agora? Daí eu disse, não, pai, a gente vai vender no lançamento, mas se quiseres eu posso estar vendendo para você agora. E ele, muito emocionado, ele falou para mim que nós estamos descobrindo agora que a minha filha é autista, é um mundo novo para mim, e ele estava assim, em lágrimas. Eu falei para ele, pai, não desiste. Eu sei que não é fácil, porque a gente encontra muitas famílias, muitos casos na escola, né? Eu disse para ele, mas faz de tudo, pai, pela sua filha, porque tem tantos acessos, né? Tem tantos profissionais maravilhosos que possam, né, estar ajudando. E é isso, fé e coragem, foi o que Douglas teve. E eu falo isso também para a família, fé e coragem. Porque sem isso não vamos para frente. Não vamos, bem assim. É verdade. Professora, mais uma vez, deixa os canais de comunicação para a gente vender bastante, o pessoal entender o mundo de Douglas, que é uma história real, de um menino atípico aí de 16 anos aqui do sul catarinense. Você que vai ver esse programa aí através da Rede TV também, ó,
Depois, se quiser entrar em contato, está aparecendo aqui o @ da Quitânia para você entrar em contato com ela no Instagram, adquirir. Tem o telefone. Repete o telefone, professora. Tem o telefone. 99639. 489. Isso, Não pode esquecer o DDD. Tá bom, 48996393771. Então, tá certo. Então, ó, se você quiser, a gente vai disponibilizar também nas redes sociais ali para quem quiser aproveitar da TV Primavera, para você conhecer mais o mundo de Douglas. Gente, vale a pena. Aí você que tem o filho que está dentro do espectro, como disse a professora, não desista, porque filho a gente não tem prateleira para devolver não, gente. Depois de 7 dias, deu defeito, tem que continuar com ele. E é assim, não tem PROCON que resolva. E a gente tem que encarar, levar para as terapias. A gente sabe que a gente fala do nosso universo, né? Muitos médicos já tiveram aqui. A gente fala do nosso universo de Santa Catarina, a gente sabe que outros estados mais do que o dobro de dificuldade que a gente tem aqui, que a gente já tem pais que estão 2 anos esperando uma terapia, 2 anos esperando uma consulta, exames, enfim, a gente sabe que é difícil. Para quem tem plano de saúde já é difícil, imagina para quem não tem. Então, assim, ainda a gente está no estado privilegiado, a gente imagina como é quem está lá fora. Então, né, são ações como a sua, como de outros médicos que trazem informações responsáveis, né, não midiáticas, não para ganhar like, trazem informações responsáveis que ajudam esses pais também a passarem por esse momento. Professora, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente. O mundo de Douglas está aí agora. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Gratidão por esse momento. Então, tá certo, gente. Todo esse programa fica disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, no nosso canal do Spotify em áudio e vídeo para você curtir aí pelas ondas, por onde você estiver lá. Sala de entrevistas no Spotify você encontra também para você ter aí as informações de verdade. Como eu disse, né? Cuidado, gente, cuidado. Pegue informações de verdade com pessoas capacitadas. Cuidado aí com quem fala, que quer só curtindo atrás de like. Vai atrás de quem tem experiência de verdade e gabaritada, como a professora pedagoga estudada nessa área pode trazer para você. Até o próximo Sala.